Bom, então vamos lá. Nesse vídeo, basicamente, a gente vai falar sobre o débito cardíaco e a gente vai falar bastante sobre o volume sistólico também, tá? Que eu já dei uma introduzida no vídeo passado quando a gente falou do ciclo cardíaco. Então, a primeira coisa, o débito cardíaco, né, ele, pra gente, né, ele vai ser uma medida do desempenho cardíaco. Então, a gente pode dizer que ele é uma medida do desempenho cardíaco, certo? Basicamente, a gente diz que o débito cardíaco ele é o volume de sangue injetado pelo ventrículo esquerdo em determinado período de tempo, tá? Então a gente marca o débito cardíaco como volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo em um tempo. Tá? Não vou colocar tempo determinado, senão não vai caber o espaço aí, mas enfim. Então, o débito cardíaco é o quê? A quantidade de sangue que foi ejetado ali pelo ventrículo esquerdo em determinado período de tempo. Se eu pensar em 1 minuto, né, eu tenho que tantos litros de sangue vão ser bombeados pelo meu coração ali, vão ser ejetados por minuto. Então, o débito cardíaco, ele vai depender, tem essa equação, né? O débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, que a gente vai falar bastante desse volume sistólico depois. Então, essa aqui é a equação do débito cardíaco. Então, aqui a gente tem DC, débito cardíaco, FC, frequência cardíaca, tá? Vou colocar aqui, frequência cardíaca. E a gente tem o volume sistólico. Então, a gente viu que o volume sistólico, a equação dele é o quê? É o volume diastólico final menos o volume sistólico final. Beleza? Então, a gente tem o volume sistólico. E aí, dentro disso, né, a gente tem que o débito cardíaco em um indivíduo, né, vamos pegar aqui um exemplo, né, o débito cardíaco em um indivíduo homem, né, de 70 quilos. Então, se eu tenho um homem de 70 quilos, né, para a gente fazer essa conta aqui, o débito cardíaco ele vai ser igual à frequência cardíaca. Então, a gente pega uma média de uma frequência cardíaca, vamos supor que esse cara tem 72 batimentos por minuto, né? Uma frequência cardíaca normal é de 60 a 100. Então, ele é um cara saudável, tem lá 72 batimentos por minuto. Vezes o volume sistólico. Então, o volume sistólico que a gente viu, né, que um indivíduo de 70 quilos, homem e tal, é mais ou menos 70 ml. Porque eu tinha lá na última equação, o volume diastólico final é de 135 menos 65, que é igual a 70. Tá? Isso no exemplo que eu estou usando aqui. Então, eu tenho 70. 72 vezes 70 vai dar um pouquinho mais ali, mas enfim, vai dar 5.040, se não me engano, né? Então, vai dar 5.040 ml de sangue. Ou seja, débito cardíaco é igual a 5 litros por minuto. Tá? Então, aqui eu fiz por minuto. Então, eu tenho 72 batimentos por minuto, mandando ali 70 ml de sangue para o corpo. Então, no meu coração, né, durante 1 minuto, meu coração está bombeando 5.040 ml, ou 5 litros de sangue, que é uma quantidade absurda, certo? E a gente tem que esse débito cardíaco aqui, né, isso aqui quando meu coração está em repouso, tá? Só que o que acontece? Esse débito cardíaco ele pode aumentar. Então, quando eu tenho uma demanda, né, como por exemplo no exercício físico, se eu pensar no exercício físico, exercício físico, a quantidade de sangue que o meu coração vai bombear, ela vai ser muito maior, né? E aí pode chegar a 30 até 35 litros por minuto, se eu pensar em atletas de alto rendimento, o que é uma quantidade absurda de sangue, tá? Então, o débito cardíaco nada mais é, né, do que essa medida de desempenho cardíaco, a quantidade de sangue que é bombeado pelo ventrículo esquerdo, que vai para o corpo ali ao longo de 1 minuto, beleza? E quando a gente fala do volume sistólico, né, o volume sistólico é uma variável importante desse débito cardíaco, tá? Então, a gente tem dentro desse débito cardíaco, a gente falou de volume sistólico, tá? Volume sistólico. O volume sistólico, a gente tem aquela equação VS igual a VDF, né, ou seja, volume diastólico final menos volume sistólico final, certo? O volume diastólico final a gente já viu, que era o que sobrou ali no final da diástole, né, do relaxamento,
E esse volume sistólico final, esse 65 ml ali em média, mais ou menos ali, varia, lógico, mas é mais ou menos 65 ml, ele vai funcionar como se fosse uma reserva, né? Por quê? Imagina que toda vez que o meu coração contrai, eu tenho 70 ml sendo mandado, né? Se eu estou fazendo exercício e eu preciso de mais sangue, né? O meu coração ele contrai mais forte. E aí, em vez de sobrar 65 ml durante o exercício, vai sobrar, sei lá, uns 30 ml, né? Uns 20. Por quê? Porque o meu coração está mandando mais sangue. Se eu mandar 30 ml a mais vezes 100 batimentos, né? Se eu mandar 30 ml de sangue a mais, 100 batimentos é 3 litros a mais de sangue que eu estou bombeando. Tá? Então, esse volume sistólico final ele funciona também como uma reserva, né? Quando eu preciso de demanda, quando eu preciso aumentar a minha demanda, meu coração precisa de mais sangue. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho que meu volume sistólico, né, ele pode aumentar. Né? Então, eu tenho o volume sistólico aqui, naquele exemplo lá, a gente viu que é 135 menos 65, né? Eu tenho o volume sistólico igual a 70 ml. No exercício físico, eu posso ter o volume sistólico de 100 ml, né, de 110 ml, enfim, de mais ml. Né? Por quê? Porque pode ser que esse volume de reserva aqui ele seja menor. Certo? Então, se eu diminuir meu volume sistólico final, se eu injetar mais sangue, meu coração contrair mais forte, eu vou mandar mais sangue para fora. Beleza? Isso faz uma grande diferença. E aí a gente tem também que existem fatores que vão influenciar no volume sistólico. Tá? Então, quando a gente fala volume sistólico, existem também os fatores que influenciam. Fatores que influenciam nesse volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue que meu coração bombeia a cada batimento, tá? Então isso aqui é importante, eu não sei se eu coloquei. O volume sistólico é a quantidade de sangue por batimento, então é a cada batimento, é o volume de sangue injetado a cada batimento, beleza? E aí nesses fatores que influenciam, entra uma lei que a gente chama de lei de Frank-Starling, tá? Então fatores que influenciam, vou colocar aqui embaixo. A gente tem a lei de Frank-Starling, tá? Então eu vou resumir, não vou entrar em muito detalhe não, mas basicamente a lei de Frank-Starling diz o quê? Né? Então fatores que vão influenciar, né, ali no volume sistólico. Primeiro, né, o retorno venoso, tá? Então volume diastólico final. Não, na verdade vou colocar em tópico, fica mais fácil. Então fatores que vão influenciar, segundo essa lei de Stan, né? Então a principal coisa é o quê? É o volume diastólico final. Tá? Então, o volume diastólico final é o principal fator que vai influenciar o volume sistólico. Por quê? O volume diastólico final, em média, ele é 135 ml, certo? Vamos imaginar que o meu volume diastólico final ele diminui. Imagina que eu tenho 100 ml só chegando, tenho menos sangue chegando no coração. Se eu tenho menos sangue chegando no coração, eu vou ter menos sangue saindo do coração. Isso é um fato, beleza? Então, o volume diastólico final ele vai ser muito importante nisso. E o volume diastólico final depende do quê? Do retorno venoso, certo? Por quê? O sangue que chega ao coração chega através das veias. Então, se eu tenho algum problema no meu retorno venoso, eu vou ter uma diminuição do meu volume diastólico final e, consequentemente, eu vou ter uma diminuição do meu volume sistólico. Então, vai alterar o outro, beleza? E aí, quando a gente pensa em retorno venoso, o que faz com que eu tenha um bom retorno venoso? Né? E a gente tem alguns fatores. Primeiro, a bomba muscular, certo? Então, quando eu penso em bomba muscular, eu penso na contração dos meus músculos que auxiliam no retorno venoso, né? Então, a gente tem que as veias, elas são vasos de baixa pressão. Então, quando o músculo contrai, ele espreme as veias e o sangue vai retornando, vai meio que bombeando o sangue. Eu também tenho a bomba respiratória, certo? Então, o que seria essa bomba respiratória? Então, basicamente, quando eu tenho um momento de inspiração, né, eu inspiro, o meu tórax ele expande. Quando o meu tórax expande, né, e o diafragma desce, a caixa torácica ela aumenta. E aí, como a minha caixa torácica ela aumenta de tamanho, a minha pressão na caixa torácica diminui. E aí, quando a pressão da caixa torácica diminui, a pressão na veia cava também diminui. E aí, o sangue que estava ali na região do tórax, ele vai para a veia cava através das veias abdominais ali, beleza? Então, a gente tem a diminuição da pressão ali na caixa torácica que faz com que aumente o retorno venoso. Isso é bomba respiratória. E o outro fator é a vasoconstrição.
também vai influenciar no retorno venoso, certo? Então, quando eu tenho vasoconstrição, as minhas veias elas vão diminuir de tamanho. Então, eu tinha minha veia lá, o que acontece? Ela diminui. Quando a veia diminui de tamanho, ela vai diminuir o volume. Então, eu diminuo o volume de sangue da minha veia. Por quê? Porque as veias elas começam a empurrar. Então, eu diminuo o volume de sangue, a veia ela vai empurrar o sangue de volta para o coração, certo? Então, quando eu faço vasoconstrição, as veias elas empurram. Eu estou empurra o sangue pro coração, certo? Então é isso que eu faço. Eu faço vasoconstrição, estou empurrando o sangue pro coração. Quando eu empurro esse sangue pro coração, eu aumento o volume de sangue no ventrículo. Então aumento o volume de sangue no ventrículo, ou volume diastólico final. Aumentando o volume diastólico final, meu coração ele contrai mais forte e manda mais sangue para a artéria, tá? Então isso aqui é a lei de Frank-Stalin, tá? Basicamente é uma lei que fala sobre o retorno venoso e a gente tem essas três ferramentas extremamente importantes para o nosso retorno venoso e para o nosso coração bombear o sangue, tá? Então isso aqui são fatores que vão influenciar no volume sistólico, né? A nossa bomba muscular, a nossa bomba respiratória e a questão da vasoconstrição, que está relacionada principalmente ao nosso sistema nervoso simpático, tá? Então, quando eu pratico atividade física, por exemplo, eu tenho esse sistema nervoso simpático causando essa vasoconstrição e me ajudando a aumentar o meu volume cardíaco, né? Então, eu tenho mais sangue sendo mandado lá para o coração, eu tenho uma demanda maior, então o coração ele precisa de mais sangue, beleza? E aí, dentro desse volume diastólico final, a gente tem um outro conceito também, tá? Então, dentro desse volume diastólico final, a gente tem um outro conceito que a gente chama de pré-carga, beleza? O que é essa pré-carga? A pré-carga é a quantidade de sangue, né? Ali é o grau de estiramento que eu tenho no meu miocárdio antes do início da contração. Então, é o estiramento do miocárdio antes da contração, beleza? Então imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui o meu coração, certo? Vou fazer aqui, vou fazer só um lado. Então eu tenho aqui meu coração. Então o sangue ele entra, né? Conforme ele vai enchendo, meu coração ele vai expandindo um pouquinho, certo? Para conseguir comportar esse sangue. Então, eu tenho um estiramento dessas fibras. Lembra lá o sarcômero? Então, eu tenho aqui o sarcômero, né? O que acontece? Esse sarcômero, ele estira. Então, quanto mais sangue eu tenho, né? Aqui eu tenho, sei lá, 135 ml, vamos supor. Beleza? Então, estou em repouso, tenho 135 ml. Agora, eu estou no exercício. Eu tenho vários fatores sem vasoconstrição, aumentei minha massa muscular, não sei o que e tal. Eu tenho agora 170 ml de sangue chegando no coração. O que acontece com esse ventrículo ali? Esse ventrículo ele vai esticar muito mais, ele vai precisar estirar muito mais, porque eu tenho muito mais sangue entrando. Então agora eu vou ter aqui um estiramento desse ventrículo maior, certo? E quanto maior é o estiramento, maior é a força gerada. Então, quanto maior o estiramento, tá? Então, o estiramento, vou colocar igual, porque o estiramento ele é proporcional à força gerada, ou vice-versa. Ou seja, quanto mais o meu músculo ele estira, mais força ele vai ter para contrair. E quanto maior a força, maior é o volume sistólico. Porque eu vou ter mais sangue sendo ejetado. Se eu tenho mais sangue sendo ejetado, eu também tenho o quê? O maior débito cardíaco. Beleza? Então, esses são os principais fatores aí relacionados ao débito cardíaco, tá? Então, a gente tem que o débito cardíaco é essa quantidade de sangue que é ejetado ali durante 1 minuto, né? Ali, durante um período de tempo, a gente geralmente classifica por minuto, tá? E o débito cardíaco ele vai ter aí como é que eu posso dizer? Variáveis, né? A frequência cardíaca e o volume sistólico. Quando eu pratico atividade física, eu tenho um aumento do débito cardíaco, né? Por quê? Porque aumenta a minha frequência cardíaca e aumenta o volume sistólico. E aí, dentro do volume sistólico, a gente viu que a gente tem a lei de Frank-Stalin, né? Que está relacionada ali com o volume diastólico final. E aí, a gente tem retorno venoso, né? Que vai influenciar no volume diastólico final e também a pré-carga. Então, quanto maior é a minha pré-carga, maior o meu músculo estira antes de contrair, mais forte vai ser a contração, mais sangue ele vai jogar, maior vai ser o débito cardíaco. Beleza?
Então é isso, esse vídeo é um pouquinho complexo mesmo, acho que é bastante termo, né? Bastante coisa assim, é um pouquinho mais complicado, mas é isso aí, beleza? Então até o próximo vídeo, espero que tenha ajudado e é isso.